bom dia para você, que a paz do Senhor esteja convosco, esteja com você, esteja com a sua família, esteja na sua vida, no seu coração, todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que nos tranquiliza em meio a tanta coisa que estamos passando, em meio a tantas notícias não tão boas assim, mas essa paz que o Papai do Céu nos dá é uma paz maravilhosa, não é? Chegamos na aula 13. Isso significa que? Significa que estamos encerrando mais um trimestre, crianças. Estamos encerrando mais um trimestre. Graças a Deus, né? Mais um trimestre, mas a nossa caminhada continua até o Papai do Céu nos permitir. Até Ele vir nos buscar e a gente ir com Ele. Mas o que a gente mais torce, mais ora, mais tem fé e esperança é que em breve, muito em breve, essa doença já vai embora, que essa doença que deixa numa pandemia aí, uma quarentena mundial praticamente, e que estamos tão distantes um dos outros, mas a gente deseja muito, a gente tem essa fé, que em breve estaremos todos juntos, sempre em sala de aula, os professores, os alunos, né? Tanto na igreja, quanto também na escola secular. Não é bem melhor? Não é melhor a gente estar se vendo face a face? Porque em breve, muito em breve também, estaremos face a face com quem? Quem iremos abraçar e perguntar um monte de coisas. Até coisas que vocês perguntam pra mim. E a tia Gris é o quê? É ser humana. A tia Gris é limitada, não sabe de tudo, graças a Deus, né? Não é perfeita, não sabe de tudo, mas lá no céu saberemos de tudo. Todas as nossas dúvidas serão esclarecidas, graças a Deus. Crianças, hoje é segunda-feira, não é domingo. E geralmente, normalmente, a nossa escola bíblica dominical já está dizendo que é aos domingos, tá? Já peço perdão aqui, mas ontem, sinceramente, eu gravei essa aula 4 vezes. 4 vezes essa aula foi gravada. Ai, tia, por que não publicou? Ai, crianças, nenhuma deu certo. Assim, na minha opinião, não deu certo. E eu estou torcendo muito, em nome de Jesus, essa dará certo. Nós já vamos conversar com ele, já vamos pedir a ele que vai dar certo. Principalmente, eu vou dizer um motivo só. Esta aula, para mim, foi muito comprida, assim, porque é uma aula tão maravilhosa. A gente vai falar hoje de alguém perfeito, sem nenhum defeito. Então, tem muita coisa para falar dessa pessoa. Tem muita coisa mesmo, né? Nós já vimos o quê? Primeiramente, nós estamos vendo nessa revista, conhecendo mais sobre Deus. Essa revista que se encerra hoje, deveria ter sido ontem, mas se encerra essa semana, né? Vamos dizer assim, conhecendo mais sobre Deus. Vamos deixar de conhecer mais sobre Ele? Vamos deixar de relembrar mais coisas sobre Deus? Claro que não. Mas sobre esse tema, tá aqui nossa última lição. Mas nós já vimos também, ó, já até tirou a capa aqui, nós já vimos também sobre o Deus Criador. Deus se aborrece. Deus se aborrece comigo? Com você? Será? Deus se aborrece com o pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Até o que a gente fala, o que a gente pensa que não agrada a Deus, se não agrada a Deus, é pecado. E isso aborrece o Papai do Céu. O Deus bondoso, o Deus que provê, o Deus de milagres, o Deus que perdoa, o Deus que cura, o Deus amigo, o Deus que nos fez nascer de novo e o Deus que fala. 10, 11. O Deus que não abandona, o Deus que ouve. E hoje, vamos lá, aula 13, é o Deus Salvador, o Deus Salvador. Então você já vai abrindo aí a sua Bíblia Sagrada, no livro de nossa história de hoje, Isaías, IS, abreviatura, porque a tia Grace não deu aqui, né, para colocarmos muitas, ia ficar muito comprido, ia ficar muito apertadinho, então eu coloquei a abreviatura, a abreviação de Isaías, que é IS, Isaías,
e MT, que é Mateus, tá? Isaías e Mateus. Isaías é Antigo Testamento, muito bem, garanto que você já sabe disso. E Mateus é Novo Testamento. Antigo Testamento, Isaías, e Mateus é Novo Testamento. Isaías é depois de Salmos, tá? Não fica pertinho, não. Tem Salmos, que é mais ou menos lá pelo meio do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Aí Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías, já para resumir, é o 23º livro da Bíblia Sagrada, tá? 23º livro da Bíblia Sagrada você acha em Isaías capítulo 9, do 1 até o 7. E Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 1, 18 ao 25. A gente também vai ler outros aqui sobre o nosso personagem de hoje, mas vamos falar com ele primeiro. Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos dar aquele bom dia maravilhoso, pedir uma semana maravilhosa. A gente dá bom dia para Jesus, não é desejando a Ele bom dia, é pedindo e principalmente agradecendo. Principalmente agradecendo por esta semana que iniciou-se ontem, né? Mas hoje é o dia útil que a gente chama, o primeiro dia útil da semana. Mas a semana começa aos domingos, né? Então a gente vai falar com Ele, que é um privilégio conversar com Ele. Nós já aprendemos na aula passada, né, que Deus que ouve, Ele ouve quando a gente fala. Mesmo Ele sabendo de tudo, mesmo Ele cuidando de nós, porque o seu amor é imenso, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira incomparável. O amor dele, Ele é o amor verdadeiramente. Ele sempre está nos atendendo, mas Ele gosta de ouvir. Por quê? O papai sempre gosta de ouvir você, não gosta? Não gosta que você conte o que está acontecendo? Então vamos lá contar com o Papai do Céu. Vamos contar o que está acontecendo com a gente e vamos pedir perdão e pedir uma semana muito abençoada. Um mês que está se encerrando, um que está começando. Vamos lá? Paizão Celestial, graças te damos, Senhor, porque por nos amar tanto, meu Deus. Graças te damos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Graças te damos porque tu és o nosso Paizão Celestial. Muito obrigada por tudo, tu és o nosso amigo. E hoje aprenderemos e relembraremos que tu és o nosso Salvador. Continua conosco, vem abençoar essa escola bíblica segundal. Vem nos instruir, vem abrir as nossas mentes para aprendermos mais e mais sobre ti. Fica conosco, abençoa cada um que está neste momento ou após, ouvindo a tua palavra, Senhor, acompanhando aqui, aqueles também que porventura não puderam. Pai, contempla cada filho teu, contempla cada criatura que precisa de ti. Em nome de Jesus, fica conosco, perdoa os nossos pecados, nós te pedimos e já te damos graça. Amém. Amém. Lição número 13, Isaías. Isaías, o Deus Salvador. Nós vamos aprender sobre o Deus Salvador. Isaías, 23º livro da Bíblia Sagrada, capítulo 9, a partir do versículo 1, você já pode anotar aí, mas a gente vai ler o segundo, tá? Eu já vou dar uma dica aqui para você, a gente vai começar a ler pelo segundo versículo. O primeiro é bem compridinho, mas não tem o assunto que nós vamos falar. Então, como eu falei, Isaías, Antigo Testamento, Mateus, Novo Testamento. Mas aí você pode já estar se perguntando, tia, a senhora já falou que o Antigo Testamento é antes de Jesus aqui na Terra. Muito bem lembrado, hein? E o Novo Testamento é após o nascimento de Jesus aqui na Terra, tá bom? Aqui na Terra, muito bem. Verdade. Mas, para você ver que a Bíblia Sagrada, ela é completa. Realmente não fala da vida de Jesus aqui na Terra, o Antigo Testamento. Mas ele já prevê. E não é somente em Isaías, desde lá de Gênesis, logo após o pecado de Adão e Eva, lembra que Deus se aborreceu com a desobediência deles? Já se profetizou, já foi revelado uma coisa futura,
que iria acontecer, que Jesus viria para cá. Não tá citando o nome dele, mas está citando que ele viria para cá. E muitos profetas, o que é um profeta? Profeta é aquele que recebe uma revelação de Deus e transmite ao povo. Essa revelação tanto pode ser da sua vida passada, assim, do que aconteceu na sua vida no passado, não sua vida passada, mas o que aconteceu contigo em determinado passado, mas isso aí até alguém possa já saber, mas principalmente é um recado do que vai acontecer, um recado de Deus. O profeta recebe uma revelação de Deus do que vai acontecer no futuro, tá? E o profeta Isaías já estava falando sobre o que aconteceria. Na aula passada, nós vimos a história de Ana. Não sei se vocês lembram, o Deus que ouve. A história de Ana, que pediu tanto o seu filhinho, um filhinho ao Senhor, e Deus deu o Samuel. Mas não sei se vocês lembram também que a gente falava que uma vez ao ano as pessoas iam para o tabernáculo, ou templo, mas templo passou a ser chamado quando é feito de tijolos, não é? Que a gente chama de concreto. Hoje a gente vai também para o templo, a gente chama de igreja, mas igreja somos nós, na verdade, na realidade, não é? Nós vamos ao templo. Bem antes do templo, eram feito algo com lonas, tal, mas era um local de se adorar a Deus, um local de fazer sacrifício, de pedir perdão pelos seus pecados. Como eram feitos de lonas, de tecidos, uns tecidos muito lindos, tudo que tem na igreja tinha lá, mas era, né, não era feito de tijolos, o templo era feito de tecidos, tá bom? E então se chamava tabernáculo. Uma vez ao ano eles iam lá e oferecia ao sacerdote, que era o dirigente daquele culto, para perdoar os seus pecados. Então, as pessoas começaram a fazer isso corriqueiramente. As pessoas começaram e sacrificavam animais, eram cordeiros. O cordeiro tinha que ser, cordeiro é o filhote da ovelha, tá? E do carneiro, tá bom? Então, tinha que ser o cordeirinho, o primogênito, tinha que ser sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, perfeito, tal. E as pessoas começavam a fazer isso, banalizaram, ou seja, estavam já acostumados. Uma vez ao ano, iam lá, ofereciam, davam suas ofertas, pedia perdão pelos seus pecados, o sumo sacerdote oferecia a Deus, pedia perdão pelo pecado do povo, Deus perdoava, e passando aqueles dias lá, o que acontecia? Voltavam o ano todinho a pecar novamente. Olha que coisa, não é, crianças? Então, estava uma coisa. Hoje em dia também acontece isso, claro que não com animais, graças a Deus, né? Mas muita gente peca, pede. Ai, eu vou pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar, daqui a pouco faz de novo. E assim fica fazendo de novo. Mas Deus lá do céu, a Trindade Santa, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, tá? Ficaram vendo isso e estavam vendo que nada estava se resolvendo, não adiantava nada aquelas pessoas. E se de repente aquela pessoa morresse enquanto ela estava no pecado, não desse tempo dela ir lá no templo uma vez ao ano pedir perdão pelos seus pecados, era justo essa pessoa ser salva? Era justo essa pessoa ir para o céu? Não era, né? Aí, o que foi decidido? Entre a Trindade Santa lá, que Jesus desceria, o nosso Salvador. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. João, quando viu Jesus, que era até um primo de Jesus, um dos profetas que estava anunciando sobre Jesus, quando ele viu Jesus de longe, que Jesus estava se aproximando, né, João, o batizador, estava batizando as pessoas nas águas, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele já estava anunciando, ele sabia que viria o Salvador do mundo, e quando ele viu, já depois de adulto, que ele viu Jesus se aproximando, ele já falou para aquelas pessoas lá, que ele estava batizando as pessoas, ele já disse assim: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o primogênito de Deus.
Ele é o sem mancha, ele é o sem mácula, ele é o sem pecado. Ele é o perfeito Filho de Deus. Ah, mas Chico, quando fala assim, Filho de Deus, então por que Jesus é Deus? Filho quer dizer criatura, né? Alguém que nasceu de alguém. Não, mas isso é pra gente separar, tá bom? Porque a Trindade lá no céu, tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, de repente vira aqui na terra um ser, o que foi designado como Filho de Deus, mas não quer dizer que Jesus passou a existir, foi Deus que criou Jesus. Não, ele sempre existiu. Ai, tia, tá dando um nó na minha cabeça, como é que Deus sempre existiu? Jesus sempre existiu, o Deus Pai, né? Sempre existiu. O Deus Filho, Jesus, sempre existiu. O Espírito Santo sempre existiu. Ai, crianças, também dá um nó na minha cabeça, sabe por quê? Porque nós somos criaturas. Nós não somos criadores, não é? Nós não criamos, a não ser que sejam objetos, sejam coisas assim, inanimadas, que a gente chama coisas que não têm vida. E a gente pode criar, né? Coisas que não têm vida, fazer um desenho muito lindo, não é? Fazer uma escultura muito bonita, mas aquela escultura não terá vida. Nós somos criaturas. Então nós somos limitados, nós somos seres humanos. E por causa também do nosso pecado, do pecado desde lá de Adão e Eva, e hoje, né, continuam as pessoas pecando, desobedecendo a Deus, não é comendo frutos proibidos, não, desobedecendo a Deus. Que o pecado de Adão e Eva não foi comer, não foi se alimentar, foi desobedecer. E as pessoas continuam desobedecendo. Então, por isso nós somos limitados. Mas um dia lá no céu entenderemos tudo isso. Já anota na lista aí, para mais uma pergunta para o Papai do Céu, como é que ele sempre existiu? Mas nós saberemos de tudo. A nossa mente será aberta de uma forma que nós saberemos, porque lá no céu não teremos limitações, tá bom? Lá no céu também não vai ter tristeza, lá no céu não tem Covid. Lá no céu veremos Jesus face a face, abraçaremos ele, aí sim, aí... Ai, que coisa maravilhosa. Sem Covid, já pensou? Sem ficar distanciamento. Veremos pessoas... Nossa... Já pensou reencontrar pessoas que você, porventura, pode ter perdido até pelo Covid, né? Ou um vovô, uma vovó, um bisavô, um tataravó, Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, o nosso personagem de hoje. Ai, que coisa maravilhosa, gente. Mas vamos voltar para cá. Jesus sempre existiu. Como é que sabemos que Jesus sempre existiu? É por isso que eu disse que essa aula é muito comprida. Eu tento encurtar, mas é difícil. Jesus sempre existiu. Lá, até na criação do mundo, Deus criando, haja luz, e Deus dava ordem e nasciam árvores, né, plantas, a água, os animais aquáticos, as aves, e Deus dava ordem e tudo acontecia. De repente, quando foi para fazer o ser humano, o que foi que ele falou? Ele disse assim, façamos, nós quem? Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então aí a gente já sabe que não é um só, tá bom? Existe 3 deuses? Não, gente. O pensamento é o mesmo, a unidade é o mesmo, né? Por isso que a gente chama, por exemplo, quando tem o papai e a mamãe, a gente chama o casal. Casal. Não são 2 pessoas, mas a gente chama o casal, tá certo? Então, Deus, não deuses, tá bom? Tem o mesmo pensamento, tem as mesmas atitudes, tem o mesmo objetivo, tá? Ok? Espero que vocês tenham entendido. E em João também, no Novo Testamento, o livro de João é muito maravilhoso, ele retrata muito, muito sobre Jesus. Tanto Jesus falando, quanto também o João falando. Desde o primeiro capítulo ele já fala. No princípio, ou seja, no princípio lá. O primeiro versículo de Gênesis, primeiro capítulo, o primeiro versículo fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois ele esmiuça, né? Depois ele explica. A terra era sem forma e vazia. Havia, né? O Espírito parava sobre as águas. O Espírito Santo parava sobre... Enfim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João, ele já fala no princípio também. Então, ele já está voltando lá em Gênesis. Lá no início, ele disse, era o verbo amar. Quem é amor? Jesus. No princípio, era Jesus. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus.
Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí continua, é muito, vamos ler em João, enquanto a gente está aqui em João, capítulo 1, você já pode anotar aí, depois você acompanha, tá? Na sua Bíblia Sagrada. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o próprio Deus também, Jesus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Coisa maravilhosa. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Pois, ai, lindo, 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 lindo. Pois é. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 9, e o versículo 2 em diante, ele profetiza, ele revela algo futuro. Ele fala assim, o povo que andava em trevas, lembra? O povo que andava em trevas viu grande luz. A gente já viu aqui numa certa lição, falando que quem está em Jesus é luz. Porque Jesus é a luz do mundo. Nós já lemos também, acabamos de ler um versículo aqui de João, dizendo Jesus é a luz dos homens. Então o povo que andava em trevas, na escuridão, viu grande luz. Isso é uma metáfora, isso é um exemplo, porque trevas aqui simboliza pecado. Não é que eu estava em trevas porque não tinha lâmpada, não tinha poste, não tinha energia elétrica. Né? E viu uma grande luz, acendeu a luz, apertou no interruptor e a luz acendeu. Está dando uma explicação aqui, é que o povo que andava em trevas viu grande luz. Então o povo que andava em pecado viu uma grande luz. Quem é essa grande luz? Jesus. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aqueles que já estavam sem esperança alguma, de repente resplandeceu-lhes uma luz. Já pensou, você não está enxergando nada da solução de determinado problema na sua vida. Você está de um jeito que você não vê saída, que você não tem como acontecer isso na minha vida, porque eu nasci assim e vai ser sempre assim, eu nunca vou conseguir, eu tenho essa dificuldade de estudar matemática, que seja, eu nunca vou ser alguém na vida, porque eu não consigo aprender uma tabuada, eu não consigo aprender nem 2 vezes 2, não consigo, e de repente, dá um estalo na sua mente e você aprende as coisas com uma facilidade assim. É maravilhoso, né? Então as pessoas estavam na região da sombra da morte, ou seja, já estavam sem esperança, de repente resplandece uma luz, resplandece uma solução, acontece uma solução. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. É óbvio, já pensou começar a ter vitória, a ter conquista? Começam as pessoas a se alegrar. Agora a esperança voltou. É igual, um exemplo agora que está acontecendo, o Covid, né? Muita gente se vacinando, então já começou, que coisa maravilhosa, já tem menos gente se contaminando, assim, de pessoas vacinadas pelas 2 doses, já é difícil a gente ouvir falar que estão sendo contaminados novamente, ou estão pegando esse vírus, estão falecendo desse vírus. Então já nasceu aquela esperança. Muitos idosos que já se vacinaram as 2 doses estão felizes porque estão bem mesmo em casa, né? Porque aí já poderia também contaminar outras pessoas, mas eles não estão precisando ir para o hospital, ficar internado, entubado. É maravilhoso, não é? Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, na colheita. Porque já pensou você plantar, esperar até crescer, aí nascer frutos, seja o que for, e de repente você colher. É uma alegria muito grande. A tia Alice já plantou, já plantei tomate, já plantei muita coisa. E quando eu colho esse tipo de que seja verdura, hortaliça, que seja o que for, né? Legumes, é maravilhoso. A gente fica tão feliz, a gente fica tão orgulhoso, né? Assim, que felicidade. Então ele está comparando aqui como na ceifa, como na colheita. E como exultam, né? Se alegram, né? Gritam, cantam, dançam. Quando repartem os despojos, quando repartem a colheita.
Que as pessoas tinham, né, nessa época, o costume, né, de tudo se plantava e de não ficava somente para mim, porque eu plantei, eu colhi, é meu. Não, se distribuía entre as pessoas. É muito maravilhoso também poder contribuir com alguma coisa para alguém, ajudar as outras pessoas. E isso eu estou comparando coisas aqui na terra. Imagine isso, Jesus descer lá do céu, literalmente, né? O versículo 6 fala assim, porque um menino nos nasceu. Já nasceu em Isaías? Não. Ele está profetizando algo que vai acontecer. Então, profetiza no presente, mas é algo que acontecerá no futuro. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Filho de quem? Filho de Deus. Não é criatura também, mas para diferenciar, né? Então, se fez essa diferenciação, pai e filho, mas não quer dizer que lá no céu, o pai é mais importante que o filho, tá? Até porque a oração que a gente ora ao Deus Pai, a gente ora em nome de quem? Em nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem todo o poder. Então, o nome do Pai não tem? Tem, gente, mas é só para dizer assim, né? Fazer essa diferença, tá? Para não confundir a nossa mente, que já é bastante limitada, tá bom? Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, um conselheiro maravilhoso. Nossa, já pensou? Você tem aí um conselheiro maravilhoso, Jesus. Conselheiro maravilhoso, um Deus forte. Então Jesus também é Deus forte, ou seja, onipotente. Todo o poder está com ele, não tem nada acima dele. Tá bom? Nós, aqui até Satanás, que tem muito poder, porque já foi um anjo de luz, já foi o Lúcifer, ele não tem poder como Deus. Então ele não é onipotente, ou seja, detém todo o poder, tá? Deus forte, Pai da eternidade, ou seja, sempre existiu, como a gente já citou alguns versículos aqui, desde a de Gênesis como em João. Pai da eternidade, sempre existiu e sempre existirá. Eternidade, não tem começo, não tem meio, não tem fim, ele sempre foi, sempre será, tá? E príncipe da paz, apesar dele ser um conselheiro maravilhoso, um Deus forte, um onipotente, um Pai da eternidade, ele também é o príncipe da paz. Ele não é presunçoso. Nós, seres humanos, geralmente, quando temos muita coisa, muita qualidade, o ego sobe, nos achamos, tem muitos seres humanos que se acham superiores a outras pessoas, até superior a Deus, porque fez uma cirurgia, por exemplo, em alguém, e essa pessoa ficou boa, né? Mas aí acha que, nossa, se não fosse eu, essa pessoa teria morrido. Que coisa, né? E Jesus é a paz, é a calmaria, não gosta de confusão, não gosta de gritaria. Coisa maravilhosa, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele já revelou, o profeta Isaías já profetizou, e não somente nesse capítulo não, tá? Tem muitos capítulos, muitos versículos de Isaías que fala sobre Jesus, tá bom? Que fala sobre, prevendo já o nascimento do Salvador, que mediante Jesus Cristo, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, né, em nome de Jesus, quando a gente reconhece que a gente é um pecador, em nome de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí sim, passamos a ser nova criatura, passamos a estarmos perdoados pelos nossos pecados. E não precisa, uma vez ao ano, irmos ao templo. Já pensou se hoje fosse assim? O templo está lá em Jerusalém, nem existe mais o templo, né? Já foi até derrubado o templo em Jerusalém. Já pensou que teríamos que ir até lá? Olha que dificuldade. Nós aqui no Brasil ainda que é bastante longe. Então não precisa nada disso. A todos quanto receberam, Deus lhes o poder, o direito de sermos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Então, se a gente recebe Jesus como nosso Salvador, reconhecendo que nós somos pecadores, pedindo perdão pelos nossos pecados,
Nós já nos tornamos filhos de Deus sem precisarmos ir. A gente vai para o templo para quê? Para aprender bem mais, né? Porque existe também os dons espirituais, serve para gente edificar tanto a nós mesmos quanto aos outros. E se a gente ficar em casa, todo mundo na sua casa, eu vou adorar a Deus somente aqui, e os dons espirituais? Vai servir para quê? Então não vai adiantar existir templo. Lá é bem melhor, porque lá a gente se reúne, a gente se congrega, né? Ou seja, a gente tem amigos lá, pessoas da mesma comunidade, entendeu? Com o mesmo pensamento, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto estamos aqui na terra, estaremos buscando ao Senhor, né, crianças? Lá em Mateus, capítulo 1, e versículo 18 ao 25. Mateus é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, né? Mateus, capítulo 1, vamos ver aqui. Ele já fala sobre como é que foi o nascimento de Jesus, tá? Maria, uma jovem noiva, tá bom? Noiva de um jovem chamado José. De repente, ela estava dentro de algum lugar, não sei se na casa dela, tá? De repente ela estava num lugar e apareceu para ela um anjo. Nossa, criança, imagine você, no seu quarto, ou na sua sala, ou em alguma casa que você esteja, dentro de alguma casa, e de repente num cômodo aqui, aparece para você um anjo. Que susto! Lá em Lucas explica bem melhor como é que foi esse encontro dela. Eu não coloquei, né, não anotei aqui, mas lá em Lucas também, no capítulo 1, a partir do versículo 27, Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 27, é aqui mesmo, ele fala assim que, né, há uma virgem desposada com certo nome da casa de Davi, cujo nome era José, chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Nossa, que alegria, crianças! Mas Maria, eu acho que ela agiu como a gente agiria também. Ela ficou, sabe como? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O que ele quer dizer com isso? Né? De repente aparece um anjo assim, algo que vem lá do céu. Você já se assustaria, né? A princípio. Depois não, depois abraçaria. Pediria para abraçar, enfim. Né? Mas ela ficou muito assustada porque ele mandou ela se alegrar. Muito favorecida. Ela falou assim: você é favorecida, você é privilegiada. Mas por que ele está falando isso? Primeiro assustou, depois, né, ficou pensando: o que ele quer dizer com isso? Então ele falou, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, não tenha medo, não tenha pavor, não se perturbe, né? Porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A quem chamarás pelo nome de Jesus. Mas ela não era casada, crianças. A Bíblia fala que nós devemos ter filhos, sim, mas depois de casarmos, né? Somente depois de casarmos, quando a gente está noivo, quando está namorando, ou antes disso, a gente, né? Não é que não possa, não deve, é pecado, né? Fazer aquilo que não agrada a Deus. Pecado não é assim, fazer qualquer coisa que não agrada a Deus, então pronto. Então, depois de casar, aí sim ela poderia ter filho, mas como este filho não era filho do esposo dela, aí disse: não, o Jesus ele virá do Espírito Santo, então ele virá lá do céu, Jesus virá, né? Deus fará com que ele entre na sua barriga, porque tem que nascer. Jesus também, para vir aqui na terra, Jesus não tinha que aparecer num estalo de dedo. Poderia? Sim, ele é onipotente, claro que sim, mas ia ser estranho. Ninguém ia tratar ele como ser humano, porque simplesmente ele apareceu do nada. Um estalo de dedo, ele apareceu assim, todo mundo ficou olhando aquele bebê e alguém pegou para criar. Não seria assim. E Maria aqui, ela fala no versículo 46 mesmo, porque vai até o 56 aqui, falando o cântico, né, de Maria.
ela fala, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, falando dela, né? Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Me considerarão santa? Não, crianças. Maria não era santa, Maria não era perfeita. Dentre todas as mulheres, ela foi a escolhida. E ela diz que todas as gerações seguintes, até a nossa aqui, depois de muitos e muitos e muitos anos, milhares de anos, nós consideraremos bem-aventurada, ou seja, bem mais que feliz, mais que feliz. Bem-aventurada quer dizer isso, bem-aventurada não quer dizer, olha, ela era perfeitinha. Sabe por que ela não era perfeita? Porque ela era ser humano. Ela era como eu, como você, tá? Então ela não era perfeita, ela também tinha seus defeitos. Mas dentre todas as mulheres, ela foi a escolhida para cuidar do bebê. O bebê ia precisar de atenção. Jesus nasceu como você, nasceu como eu, nasci um bebezinho. Passou 9 meses na barriga da mamãe. Depois que nasceu, ai gente, José, vamos logo encurtar essa história. José, o noivo dela, ficou sabendo que Maria estava grávida. Não sei como ele ficou sabendo, se ela contou para ele. Eu sei que ele ficou muito... Será que ele ficou muito feliz? Não, né, criança? Porque ele sabia, não, esse filho não é meu. Ah, não... Lembra que a gente também falou de uma lição aqui, de uma mulher que estava em pecado e as pessoas iam apedrejá-la e chegaram para Jesus e disseram assim, o que a gente faz com essa mulher? Aí Jesus disse assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Porque para Jesus não existe, se você mente, o pecado é desse tamanho. Se você mata alguém, o pecado é desse tamanho. Não, para Jesus é pecado. Tudo é. Fazer qualquer coisa que não agrada a Papai do Céu, que não agrada a Trindade Santa, é o quê? Pecado. Independente. Se, lógico que existem consequências menores, né? Quem mente, uma consequência vai ser determinada coisa. Quem mata, a consequência vai ser muito maior. Você vai preso, enfim. Pode acontecer também a mesma coisa que você fizer com outra pessoa, né? Existem consequências do pecado. Existem consequências pequenas, consequências médias, consequências grandes, enormes, enfim. Mas o pecado é o mesmo. Então, Jesus disse assim, estão tentando apedrejar essa mulher porque ela foi pega em adultério. Mas aí eles não têm outros pecados? Que não seja adultério. Mas Jesus disse, então, se um de vocês não tiver pecado, seja o primeiro logo a tirar a pedra. E nenhum atirou, nem Jesus, que nunca teve pecado, tirou a pedra, né? Então, ela também era um ser humano, também era pecador, como nós. Mas, dentre todas as mulheres, sim, vamos dizer aqui, menos, vamos dizer, a escolhida. Então, ela passou a cuidar de Jesus. E ele, o José, o noivo dela, sabe o que ele pensou? Disse, lá em Mateus, vamos voltar para Mateus, capítulo 1 de Mateus. Mas José, sendo justo e não a querendo infamar, né, não querendo denegrir a imagem dela, não querendo ficar fofocando ou falar para as pessoas, porque se ele dissesse, a minha noiva está grávida, não é de mim, não sou eu. As pessoas iam apedrejar Maria, né, era um costume na época. Não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, eu não vou casar mais com essa mulher, mas eu também não vou falar o real motivo. Eu não vou casar. Ai, nossa, que tragédia, meu Deus, como é que Deus faz um negócio desse, né? Falar com uma pessoa solteira, entendeu? Que ela ia engravidar, poxa, né? Ninguém vai querer isso. Já pensou, criança? Mas Deus é perfeito, Deus não falou com Maria? Um anjo também apareceu. A quem? A José. Desta vez, José estava dormindo e um anjo... Enquanto ponderava nessas coisas, versículo 20 do capítulo 1 de Mateus. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Como sua esposa, né? Casar com Maria, né? Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tá vendo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre existiram. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em Lucas, já fala assim, né?
O seu nome ele se chamará Emanuel. Emanuel também, aqui também em Mateus, não sei qual o versículo aqui. 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 23, tá bom? Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a Maria como sua esposa, tá bom? Ele resolveu então, casou. Ele também era muito obediente, fiel a Deus, tá bom? Ele era obediente, fiel a Deus, uma pessoa também muito boa. Então Deus escolheu duas pessoas também muito maravilhosas que cuidaram de Jesus. Jesus aqui na terra, ó. E Jesus, vocês já sabem onde ele nasceu, né? Foi na cidade de Belém, lá no estábulo onde ficavam os animais, porque não tinha mais hospedagem nenhuma. E toda essa história já é outra história, senão vai ficar muito gigante para vocês, tá bom? Jesus nasceu, ele prometeu que viria, tá? Desde lá de Isaías, capítulo 9, ele prometeu que nasceria. Vamos ver aqui na lição número 13, aqui. Ele prometeu também que morreria, né? Lá em Lucas, também o livro de Lucas, ele explica muita coisa detalhada, tá? Muita coisa, capítulo 18. Não sei se eu anotei aqui. Não. O capítulo 18, versículo 31. Ele prometeu aqui que viria para cá, ele veio, tá? Ele prometeu que morreria por nós. E no capítulo 18 de 31 fala assim: tomando consigo os 12 o quê? Discípulos, apóstolos, né? Ele chamando para si, né? Disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas. Ele como Deus, ele como ser humano também. E ele como Deus, 100% Deus, 100% ser humano, ele disse: vai acontecer agora tudo o que foi prometido pelos profetas. Lá do Antigo Testamento. Desde antes mesmo de eu nascer, né? Tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, né? A mim. Ele estava referindo-se aqui ao Filho do Homem em letras maiúsculas, em letra maiúscula, né? As iniciais maiúsculas, ele estava se referindo a ele. Versículo 32, prometeu que morreria, né? Pois será ele, estava falando dele mesmo na terceira pessoa, ele será entregue aos gentios, escarnecido, xingado, né? Esculhambaram ele, né? Falaram um monte de coisa, ultrajado e cuspido. Jesus foi cuspido. Quanto que ele sofreu, né? O Cordeiro de Deus. Tudo isso para nos salvar. E depois de o açoitarem, depois de baterem, derem uma surra nele, ou em mim, né? Que ele estava se referindo a ele, mas era se referindo a ele, que era o Filho de Deus. Tirar-lhe-ão a vida, ou seja, matarão ele, me matarão. Jesus também prometeu, ele prometeu que viria em Isaías, prometeu que morreria, mas ele prometeu, sabe o que mais? Mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele prometeu que ressuscitaria. Ele prometeu que viria, ele veio. Ele prometeu que morreria, ele morreu por nós. E ele prometeu que ressuscitaria. Ele ressuscitou ao terceiro dia, crianças. Ele ressuscitou. Ele foi morto ao lado de 2 ladrões, porque as pessoas que eram mortas em morte de cruz, crucificadas, eram pessoas bandidas, pessoas que não tinham como voltar a conviver em sociedade. Jesus foi morto como se fosse um bandido. Ele foi morto no lugar de Barrabás, que era um bandido. Então tinha que livrar alguém, e o povo mesmo, aquela população inteira, foi para o julgamento. E o juiz perguntou: vocês querem que eu solte Jesus ou que eu solte Barrabás? E para que a Bíblia se cumprisse, tá?
as pessoas escolheram que soltassem Barrabás, o outro bandido. Então 2 foram mortos e Jesus foi morto no meio, aí nessas 3 cruzes que estão aqui, e ele foi sepultado. Foi sepultado, o sepultamento era assim, né? Hoje em dia as pessoas cavam um buraco, não sei se vocês já participaram de algum velório, de algum enterro, mas antes era assim, e colocaram uma pedra vedando esse sepulcro. Mas no 3º dia, a pedra já estava era fora. Quando foram lá, as mulheres foram lá levar perfumes, né? Os discípulos todos escondidos, pensando que iam ser perseguidos também, mortos, porque se o mestre, se o líder, Jesus, foi morto, imagina os discípulos dele, né? Mas Jesus não permitiu que nada acontecesse. Quando as mulheres chegaram lá, a pedra estava assim, ó, já removida. E não tinha nada lá, só lá estava era o lençol onde cobrir, né, o corpo de Jesus. Estava lá o lençol. Mas apareceu para aquelas mulheres, o anjo do Senhor disse, ele não está mais aqui. E Jesus, ele deu muitos conselhos. Jesus aí foi para o céu, acabou-se. Então ele veio para cá, morreu, teve a finalidade dele para que a gente, né, olhasse para a cruz, vamos dizer assim, olhasse para o quê? Pelo sacrifício que ele fez por nós. E pedisse perdão pelo nosso pecado, reconhecesse que nós somos pecadores, que nós somos, né, pedir para sermos, tornarmos filhos dele, e assim ir para o céu e ficou por isso mesmo. Ou então, depois que a gente morrer, a gente ou não ir para o inferno, não acontecer mais nada disso. Não. Ele, antes de tudo isso, ele falou em João 14. João 14 ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele disse, eu vou. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele fez essa promessa, ele disse, eu vou, mas eu vou deixar para vocês, com vocês, o Consolador. A partir de João 14, 15, 16, no 17 ele já faz a oração. Ele já ora ao Pai, apresentando os discípulos, ele já ora até por nós. Ele já fala de pessoas que virão depois dos discípulos, ou seja, nós. Jesus já estava ali antes mesmo da morte dele. Então ele dá todos os conselhos para os seus discípulos, mas mesmo apesar de ter acontecido tudo isso, os discípulos ficavam assim, acabavam não entendendo muita coisa. E depois da ressurreição de Jesus, além de apresentou-se àquelas mulheres, primeiramente o anjo falou com elas, depois Jesus se apresentou e Jesus apareceu aos 11, mas aquele povo que estava reunido se escondendo ali, né? Se escondendo para que ninguém pegasse, já que mataram Jesus, era o que queria, os fariseus, muita gente queria fazer isso, mataram Jesus, imagine a nós, né? Não é à toa que até Pedro negou, disse, eu nem conheço, negou Jesus por 3 vezes, com medo, e não somente ele, todos os outros discípulos também negaram. Por quê? Porque eles, olha, se esconderam. Pedro chegou a falar porque reconheceram ele, você é um deles, você parece com ele. Aquele ali eu estou conhecendo ele. Aí ele, não, eu não. E os outros, estavam longe, escondidinho. Mas Jesus apareceu para eles, até Tomé não acreditou, Jesus mostrou para Tomé. E Jesus disse assim, mas bem-aventurado é Tomé, os que nem me viram e creram. E Tomé acompanhava Jesus em tudo e tal, e depois ele presenciou toda a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, que Jesus apareceu depois para ele não acreditou, ele quis mexer mesmo, eu quero ver, que Jesus quando apareceu com eles, até se alimentou com eles, passou com eles alguns dias aqui na terra, e ele ficou duvidando assim que ele viu Jesus. Jesus disse, mas vocês são felizes, vocês têm sorte por estarem comigo, por terem me presenciado até minha ressurreição, mas mais bem-aventurado ou seja, mais feliz do que vocês são aqueles que não me viram, não viram, mas creram. Ou seja, nós aqui, nós cremos, nós acreditamos que Jesus existiu, existe, sempre existirá, mas existiu aqui na terra, morreu, sim, pelos nossos pecados, no nosso lugar, no lugar do ladrão Barrabás, mas no lugar de todos nós, não somente no lugar dele, né? É uma comparação. No lugar de todo pecador, Jesus morreu. Mas é porque ele não é o puro, não é o verdadeiro Filho de Deus? Então,
Eu espero que você tenha gostado. O nosso versículo de hoje é um versículo também muito conhecido, que fica em João capítulo 1, versículo 9, tá? A tia geralmente lê no início, mas hoje a tia vai ler aqui no final. João 1, 9, na revista fala assim: a luz verdadeira que vem ao mundo e ilumina todas as pessoas. Jesus, né? A luz verdadeira que ilumina o mundo, que vem ao mundo e ilumina todas as pessoas. Aqui na minha Bíblia também fala assim: ao saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Né? Desde o primeiro versículo que fala no princípio era o verbo estava com Deus, pronto. Esse João mesmo, lá no versículo 9, ele fala assim: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Quando fala todo homem, não quer dizer somente aos homens, né? Não, ele está dizendo aqui ao todo homem, a todo ser humano, tá? Ele está generalizando aqui: homem, mulher, criança, menino, menina, velhinho, velhinha, tá bom? A luz verdadeira que vem ao mundo ilumina todas as pessoas, tá? Espero que você tenha gostado. E saiba que o Papai do Céu nunca nos deixa, nunca nos desampara, tá bom? Ele está sempre conosco, ele está sempre aí com você. Conte sempre com ele. Domingo que vem, nós estamos hoje encerrando aqui esse trimestre, mas domingo que vem, se Deus quiser, domingo que vem, porque essa aula eu já estou preparando durante a semana, tá? Se Deus quiser, né? Recomeçaremos, existe essa palavra? Vamos continuaremos com mais uma revista, Essa revista é a revista 1 da CPAD, Juniores, né? Mas a próxima nós veremos outro tema, mas com certeza estaremos aqui falando de quem? Falando de Deus, falando da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, o nosso alimento diário. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez e agradecermos a Ele, tá? Desculpa não poder enxugar o máximo, assim, contar essa história em 10 minutos que fosse. Mas é porque quando a gente fala de Jesus, como eu falei desde o início, do nosso Salvador, do nosso amigão, a gente passa a semana aqui conversando. Se eu fosse falar tudo mesmo, todos os versículos que falam de Jesus, passaríamos aqui a semana toda e ainda não terminaremos. Porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Ele é Príncipe da paz. Pronto, o resumo total de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, Papai do Céu, graças te damos por mais uma aula. Graças te damos, Senhor, porque Tu estivesse aqui, presente em nosso meio. Nós sentimos a Tua presença, eu senti a Tua presença e eu acredito que quem está em casa, quem está nesse momento assistindo, também sentiu a Tua presença, Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor. Queremos Te pedir uma semana abençoada, abençoadora. Vem continuar nos livrando de todo mal, abençoando aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, curando, libertando. Vem tirar tudo que não Te agrada da nossa vida, Pai. Muito obrigada, porque Tu és o nosso amigão, Tu és o nosso conselheiro maravilhoso, Tu és o nosso Deus forte, Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Continua conosco, com a família de cada um, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês. Eu estou me despedindo dessa revista. Tchau, revista, e que vem a próxima, se Jesus não tiver voltado. Um beijo no coração de vocês, um abraço bem apertado, que de longe ainda podemos, né? Mas um dia sim. Um dia estaremos todos festejando, se Deus quiser. Beijo, 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 beijo. Com licença que eu vou desligar a câmera.